Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez. Estou de volta aqui no canal depois de uma pausinha aí de uns 6 meses, né? Para quem está assistindo isso no futuro, não faz a menor diferença, mas vou deixar aqui para vocês essa descrição, né? Que a gente ficou esses 6 meses parados e eu voltei para falar de Alteryx com vocês, tá? Então a gente tem uma playlist completa aqui no canal para quem está chegando a primeira vez, falando de todos os componentes básicos que ajudam você a resolver 90% dos seus problemas de Alteryx, dos fluxos de Alteryx, e hoje a gente começa uma nova série no canal falando especificamente dos componentes avançados, para a gente mexer com tudo aquilo que é mais avançado dentro de um workflow de Alteryx, tá? Vamos começar ensinando para vocês a parte do regex. O regex é um componente muito interessante para quem quer construir mais colunas. Então eu tenho um determinado campo no meu banco e eu quero dividir esse banco em mais colunas. Ele faz isso, só que ele faz isso de um jeito muito mais interessante, pegando pedaços. Vocês vão ver, ele faz muita coisa interessante. Além disso, ele também faz substituição de campo, entre outras coisas. Vamos lá, vamos aprender? Vem comigo. Então, pessoal, aqui ó, já na tela do Alteryx, como a gente já está habituado, você que está chegando a primeira vez no canal, não se esquece, vai nos vídeos anteriores que eu ensino tudo que eu estou fazendo aqui de navegação, e aí você já vai se habituar com a ferramenta e depois vem para esse vídeo avançado, tá bom? Então aqui ó, o regex, ele vai ficar nessa categoria de parse, como vocês podem ver na tela, tá? Então ele está aqui, só que para explicar para vocês, em vez de usar um banco de dados meu, a gente vai usar o padrão do Alteryx. Então a gente vai aqui na barra de pesquisa e vamos escrever rege. Se eu escrevo regel, ele já me mostra o regex aqui como uma opção. Aí eu clico no botãozinho de exemplo. Ele me abre esta aba aqui, ó, explicando como a ferramenta funciona, tá? Eu já tinha deixado a aba aberta, então eu não vou usar esse novo aqui. Eu vou usar esse que eu já deixei preparado para vocês, tá? Quando você terminar de carregar, já dá um run, que é para o seu projeto do Alteryx aqui, o seu workflow, ele já ficar completinho, você conseguir entender o que ele fez, o antes e o depois, tá? Então vamos lá, vamos ensinar esse componente. Aqui é um banco de dados do próprio Alteryx, e aqui eu já tenho o componente regex, ó, que está lá naquela aba de parse, inserido no meu fluxo. A parte de configuração dele é muito simples, ó. A gente tem aqui em cima qual é o campo que eu quero fazer a divisão em colunas ou outras coisas. Aqui embaixo eu vou ter a expressão regular, tá? Expressões regulares é como se você estivesse descrevendo numa linha detalhes para que o seu programa consiga ir no campo e consiga separar isso em vários fragmentos, tá? Então você escreve uma linha de código e aí o sistema lê essa linha de código e vai lá no campo e faz esse comando dividindo ele, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Aqui a gente tem essa expressão específica que num primeiro momento não se assuste, né? Parece difícil de entender esse ponto asterisco, aí tem um sinal de negativo, uma barra invertida, um D e um 4 entre chaves. Isso parece difícil de entender, mas é até simples, tá bom? Para entender um pouco de como isso funciona, o Alteryx disponibiliza para a gente aqui esse botãozinho de mais. Quando você clica nele, ó, ele te fala alguns símbolos, né? Então assim, ó, o mais na expressão vai servir para o sistema entender que ele tem que pegar um caractere ou mais caracteres. Então ele vai seguir indefinidamente, tá? Um ou mais. Esse símbolo aqui, ó, é para ele pegar o início da palavra, o final da palavra, o início de uma linha, o final de uma linha. Então usa o cifrão. E aqui, se você for rodando verticalmente, rolando a sua tela, ele mostra N formatos, tá? Então depois você consegue estudar um pouco mais sobre isso. Uma coisa interessante é, quando você olhar aqui, ó, por exemplo, ó, caracteres de letra, né? Ele está separando por uma chave, por um colchete, desculpa, de A a Z minúsculo, A a Z maiúsculo, ou mesmo de 0 a 9. Então ele está falando que é para pegar letra ou número. Todos esses detalhes aqui, ó. E isso tudo dentro de um colchetes, né? Então, inserido dentro de um colchete. Você pode usar assim na sua expressão regular, ou basta usar a barra invertida e o W minúsculo. Vamos combinar que é muito mais fácil o W minúsculo, né? É como eu costumo utilizar, tá bom? E você vai ter outras formas.
Se você quiser entender um pouco mais sobre a expressão regular, entra na comunidade do Alteryx, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e lá você vai conseguir entender um pouco mais como é que isso funciona para o seu dia a dia e como é que você consegue usar essas expressões, tá bom? Mas aqui, a princípio, você já consegue ter uma consulta em linhas gerais do que essas expressões regulares fazem, tá bom? Então aqui, ó, você vai inserir a expressão regular que você quer usar. Você vai ter essa flag de case insensitive. O que é isso? Se ela não está flagada, eu estou falando para o Alteryx ir lá no meu campo e olhar se a letra é maiúscula ou minúscula e considerar essa diferença. Se eu clicar nessa opção, aí ele já não vai distinguir se a letra é maiúscula ou minúscula. Ele vai fazer o que você está pedindo independente, tá? E aqui embaixo é onde a mágica acontece, né? Então, nesse output method aqui, a gente tem algumas coisas que esse componente regex vai fazer. A primeira delas é o match, o que a gente vai aprender aqui, né? O que é o match? O match é assim, eu falo para ele, vai no meu campo, procura essa expressão. Se você encontrar essa expressão lá, você me dá uma nova coluna dizendo que é verdadeiro ou falso. Encontrou é verdadeiro, não encontrou é falso. Então é uma validação verdadeira e falsa, uma validação booleana, né, como a gente chama. Sim ou não, uma condição binária. Se ele encontrar isso, ele me cria uma nova coluna dizendo que é verdadeiro. Se ele não encontrar, ele diz que é falso. E aí aqui eu escolho no output method o match, e aí eu tenho na column name o nome que eu vou dar para minha coluna, para essa coluna a mais que ele vai colocar verdadeiro ou falso, tá? Se vocês olharem aqui no resultado, ó, ele já tem no output desse componente, como eu já tinha dado o run junto com vocês, ele já mostra se é true or false. Mas deixa eu explicar a expressão para vocês entenderem por que deu esse resultado, né? Esse ponto significa o início de um caractere. Então, procurar um caractere. Então, ele vai procurar um caractere no campo address. Ó, a gente tem a coluna de endereço aqui, coluna address. Ele vai procurar um campo qualquer, o início de um caractere. Então, beleza, esse é o ponto. O asterisco, ele vai mostrar que ele vai procurar esse início do caractere e esse caractere tem que ser igual ou maior que 0. É isso que o asterisco faz. Então, eu já estou predizendo para o meu Alteryx que é um campo numérico que eu estou buscando. Um caractere numérico. Então, ó, procura qualquer caractere que comece com 0 ou mais. Se a gente olhar para o address, a gente tem aqui, ó, no início dessa descrição, eu tenho 2. Então, esse é um caractere que começa, né? Tem um início e é maior que 0. Então, o 2 é maior que 0, o 3 é maior que 0, o 1 é maior que 0, o 6 é maior que 0. Então, qualquer um desses atende a condição. Se eu seguir aqui, ó, o 8 atende, o 0 atende, esse 2 atende, esse 0 também atende, esse 6 também atende. Aí, esse 4 também atende, o 2, o 0 ou o 5. Então, quando eu coloco essas duas coisas aqui, ó, para o Alteryx, nessa expressão regular, qualquer um desses números me atendem, tá bom? Então, eu preciso continuar. Por quê? A validação que a gente vai fazer é se eu tenho o traço aqui, ó, onde está o CEP. Eu vou abrir um pouco mais a barra de resultado para vocês, para ficar mais fácil de enxergar aí do outro lado, né? Então, eu estou falando assim para ele. Ó. Eu vou fechar um pouquinho aqui também, para a gente olhar melhor. Então, eu estou falando para ele assim, ó. Nessa linha do address, eu quero validar se o meu registro tem um traço e 4 dígitos na sequência. É isso aqui que eu quero que ele verifique e fale para mim. Quando ele encontrar essa estrutura de hífen e 4 números, verdadeiro. Quando ele não encontrar, é falso. Por exemplo, na linha 7 aqui, ó. Tá vendo que só tem o 80134, eu não tenho traço 4 dígitos. Então é false, assim como a linha 8, como a linha 9. Então, como é que a gente fez isso para ele entender no regex? Depois do asterisco, a gente botou o traço, o hífen, né? Aqui, ó. Então, eu já estou falando para ele, ó. É um caractere que começa com 0 ou mais depois do hífen. Por que depois do hífen? Porque eu coloquei o hífen e coloquei uma barra invertida. Então, a partir do momento que eu coloco a barra invertida e sigo, eu estou falando que aqui é o registro que eu quero que ele olhe. É todo o campo. Como se ele estivesse pegando dividindo toda a sua linha, a sua célula em campos. Então, tudo que está depois da barra invertida é o campo. O que está antes é o que vem antes deste campo. Então, eu estou falando para ele, ó,
é maior que 0 e está depois de um hífen. E aí eu coloco o D. Por que o D? D significa número, campo numérico. Então você está virando para o Alteryx e falando, é um campo numérico que começa depois de um hífen e que é maior que 0. O asterisco está dizendo isso. E aí, se vocês olharem, tem uma chave. Então, tem uma chave no início, uma chave no final e o número 4 dentro dela. O que isso significa? 4 caracteres. Quando eu botar chaves, quando eu abrir e fechar chaves dentro da minha expressão regular, o número que eu inseri ali dentro é a quantidade de caracteres que eu quero que ele pegue. Então, eu quero que ele valide em qualquer parte do meu campo, né? Que inicie com 0 ou mais, que seja depois do hífen e que seja um registro numérico que tenha 4 caracteres. Se essa condição toda for atendida, ele vai dar o match e vai me trazer na coluna hasZip, que é o nome que eu dei, poderia ser qualquer nome, ó. Eu poderia colocar um nome aqui como, por exemplo, validador. Ele vai me dar um resultado de true or false. Se eu colocar essa flag de error if not matched aqui, se eu colocar esta flag, ele vai mostrar como erro ao invés de falso. Se eu não colocar, ele mostra verdadeiro ou falso. Eu não vou colocar, vou dar o run para vocês verem que o output, ó, ele mudou para validador. Ele foi lá, buscou no texto inteiro uma estrutura que começasse com hífen, que fosse numérica e que tivesse 4 caracteres, encontrou, validou. É verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e assim sucessivamente. Bacana, né? E se esse if estivesse no meio da minha célula, o que aconteceria? Ele ia encontrar também e ia dar verdadeiro. Basta que ele encontre essa estrutura de if em 4 caracteres. Tem uma outra coisa aqui que é bem legal. Se eu não usasse o 4 caracteres, eu poderia usar o símbolo de mais. Tá? Se eu usar esse sinal, o sinal de mais, eu estou dizendo para ele assim, ó, qualquer estrutura numérica depois do hífen, não importa quantos caracteres tenha. Então, o D mais significa, não importa quantos caracteres. Se você encontrar o hífen e encontrar uma sequência de números, está validado. Então, eu dou um run. O resultado, no nosso caso, vai ficar igual, porque sempre depois do hífen, isso aqui é um código de CEP, né? Então, só que não é um CEP brasileiro, obviamente. Então, qualquer coisa depois do hífen que tiver número aqui, vai ser 4 só. Mas se tivesse 4 ou mais, ele também validaria como verdadeiro. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que o regex faz. Você consegue olhar para um campo e validar se atende uma condição para dizer se é verdadeiro ou falso. Beleza? Então, agora nós vamos para a segunda opção do validador. A segunda opção do regex é o parse. O que o parse faz? Ele vai quebrar isso em mais colunas. Então, ele vai olhar para um campo, encontrar condições dentro desse campo, conforme a nossa expressão regular, e quebrar isso em várias colunas. Então, como é que ele faz isso, né? Eu vou aqui, ó, vou escrever a minha expressão regular e aqui embaixo no output method eu vou colocar parse. Vou colocar essa penúltima opção e não o match. Se eu colocar a opção de parse, ele já vai me mostrar aqui embaixo, ó, que ele vai criar uma nova coluna. Qual é o nome dessa coluna? Coluna separada. Vou dar esse nome. Essa coluna eu quero usar qual tipo? Se eu estou extraindo, fazendo a divisão para campos numéricos, eu posso colocar como um tipo numérico. Se eu estou usando o campo texto, eu coloco como string. Ah, qual é a diferença entre campo numérico e string? Vai aqui no canal, a gente tem o componente do select ensinando para vocês e lá eu digo todos os detalhes dos tipos de campo, tá bom? Então aqui a gente vai deixar como string mesmo, porque se vocês olharem minha expressão regular, eu estou usando o W. Então eu estou falando assim, ó. Essa aqui é uma outra expressão, né? O campo inteiro está dentro do parênteses. E aí o meu campo é o seguinte, ó. Eu quero que ele varra o campo name. Reparem aqui, ó. O campo é o name, tá? Eu vou colocar no input, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Então, eu quero olhar no name e eu vou extrair uma nova coluna que me traga só o primeiro nome, ó. Então, o nome dessa coluna eu já vou até colocar aqui, ó. Primeiro nome. Beleza? Então, eu vou extrair só esse Nancy, a Andrea, a Denise, a Erna, Zarefa aqui. Só esse primeiro nome das pessoas, tá? Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu abro parênteses. Vou apagar aqui para vocês verem. Abro parênteses. Aí, barra invertida para eu dizer que é um campo.
W e o mais. E aí eu fecho parênteses. Então eu estou falando para ele, ó, você vai olhar para o meu campo name. Quando a primeira vez que você encontrar algo alfanumérico, o W, diferente do D, pessoal, é alfanumérico. O D é número, o W, alfanumérico. Então, a primeira vez que você encontrar um campo alfanumérico, você me traz tudo o que vier depois dele. Aí eu vou e dou um run. E aí aqui no output, ó, parse, e o nome da coluna, primeiro nome. Beleza, vai ser uma string do tipo. Vou dar o run. Olha o que acontece no meu output, ó. Primeiro nome, Nancy, Andrea, Denise, ele trouxe. Ah, Rodrigo, mas por que então ele não trouxe o Clark? Porque também é alfanumérico e você usou o mais, né? Era para trazer tudo. Porque esse mais é o mais até que ele encontre uma pontuação, um espaçamento, algo desse tipo. Quando ele encontra um espaçamento ou uma pontuação, ele para. Então, ele pega o alfanumérico e vai até a próxima pontuação e me traz tudo o que tiver. Como a gente tem um espaço entre o primeiro e o segundo nome, ele me trouxe só o primeiro. E se eu quisesse replicar a coluna, trazendo o primeiro e o segundo nome? De repente, o nome da pessoa tem 3, tem nome do meio e o sobrenome, né? O sobrenome final. E eu quero trazer só os 2 primeiros nomes. Como é que eu faria isso? A gente poderia vir aqui, ó, dentro do parênteses. A estrutura não tá, ó, alfanumérico, aí eu tenho um espaço e depois é alfanumérico. É só eu vir aqui na minha expressão regular, colocar uma barra invertida, dou um espaço, coloco outra barra invertida. Estou escrevendo para ele o que é para ele fazer. Então, ó, você vai pegar alfanumérico. Depois, quando você encontrar um espaço, você continua extraindo isso e aí você vai pegar o restante alfanumérico que tiver. Então, ó, alfanumérico, pega o espaço e pega o restante de alfanumérico até a próxima pontuação ou espaçamento. Aí eu termino a minha expressão assim. Se eu der o run, minha coluna agora, ó, que eu não modifiquei o nome dela, né? Então eu vou chamar ela de nome completo. Aqui. Se eu der o run agora, olha só, trouxe o nome completo. Muito interessante, né? Agora imaginem o seguinte, ó, eu quero trazer só o último nome. O que eu faço? Eu venho aqui na minha expressão regular, eu tiro esse primeiro alfanumérico e eu falo para ele assim, ó, você vai começar quando você encontrar um espaço, depois você me traz o alfanumérico até a próxima pontuação. Eu deixo desta forma, ó, e vou chamar aqui de último nome. Vou dar um run. E ele vai me trazer somente o último nome. Só que reparem que ele deu um alerta que fala que essa célula ela tem leading spaces, ou seja, ela tem excesso de espaços no final dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que dar um tratamento nesse output. Como é que a gente dá esse tratamento? Usando o componente Data Cleansing. Dá uma olhada aqui no canal que eu deixei gravado para vocês o Data Cleansing. Que aí você consegue remover esses espaços depois que o campo termina, esses espaços excedentes. Então, você usa o componente Data Cleansing, tá bom? Então, dá uma olhada lá. Agora, pessoal, olhando aqui para essa coluna de último nome, a gente já viu, então, como extrai o primeiro nome, como extrai o nome completo e como extrai o último nome. E se eu quisesse trazer, na mesma expressão regular, usando o mesmo regex, 2 ou mais colunas? Então, eu quero trazer 2 colunas, uma com o primeiro nome e a outra com o último nome. Como é que eu faço isso? A gente vai aqui, ó, agora na expressão regular, ó, primeira coisa, né? Então, nossa primeira coluna, ela vai ser o primeiro nome. Então, ela começa já com o alfanumérico e o sinal de mais, a gente já sabe que traz o primeiro nome. Aí eu venho aqui embaixo e escrevo, ó, o nome dessa coluna vai ser primeiro nome. Se eu colocar, depois que eu fecho o parênteses, a barra invertida, eu estou abrindo, isso porque está fora do parênteses, tudo bem? Eu estou abrindo a opção do Alteryx de criar uma nova coluna. Para que ele crie, eu vou botar antes da próxima expressão, do detalhe da próxima expressão, do próximo campo, na verdade, eu vou colocar a letra S. Então, eu coloco a letra S, aí eu abro parênteses e falo, ó, então você pega, você começa a expressão regular, pegando um campo alfanumérico até a próxima pontuação, aí você vai fazer uma segunda coluna que ele vai pegar o próximo alfanumérico até a próxima pontuação. Então eu boto CS para outra coluna e aí eu coloco o W e o mais para ele pegar próximo alfanumérico até a pontuação.
Fiz isso, ó, aqui embaixo ele já abriu a opção de 2 output columns aqui, ó. Eu clico no segundo e falo, essa daqui é o sobrenome. Coloquei o sobrenome, dou um run. Agora olha aqui o resultado, ó. Primeiro nome é Pamela, o sobrenome Wright. Primeiro nome Melissa, sobrenome Ruff. Então eu tenho aqui, ó, o alfanumérico até a próxima pontuação, barra invertida, o S para abrir uma segunda coluna, que ela é o próximo alfanumérico que ele encontrar até a pontuação. Beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a primeira parte do regex, né? As coisas que ele faz, então, usando o match e o parse de um campo alfanumérico. A gente vai ter a parte 2, que a gente vai fazer o parse, só que de campo numérico. E eu vou mostrar também a função replace e tokenize do regex, porque a gente consegue também substituir campos ou até mesmo fazer uma coisinha diferente, que é um split em tantas colunas. Você consegue dividir em colunas específicas, não somente usar o parse para criar uma coluna adicional, mas falar para ele, ó, você pega determinada expressão, divide esse campo por determinada expressão em 3 ou até mais colunas. Então a gente vai conseguir fazer essa divisão de colunas em mais do que uma, tá bom? Com o parse a gente divide em uma, com o tokenize a gente divide em mais. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para a parte 2 desse conteúdo, tá bom? Se você gostou, não esquece, gente, curte esse vídeo, compartilha, aquilo de sempre, né? E se inscreve no canal, muito importante. A gente está quase chegando em 500 inscritos e aí já estamos com a meta de 1000. Só que eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho um link de um formulário. Se você está gostando de aprender Alteryx comigo, você está gostando de aprender da ferramenta e você acha que ela é útil para o seu trabalho, para o seu dia a dia, aí na sua empresa, preenche esse formulário com os seus dados. Alguns dados só, a gente não pede muita coisa. O nosso comercial vai entrar em contato com você e a gente vai liberar um trial para você conseguir mexer na ferramenta por um período grande. Então, se você tem esse interesse, se inscreve aqui embaixo no formulário, clica no link, preenche, que a gente vai entrar em contato e liberar esse trial para você, tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.